Semana 10, parte 5, Administração de Empresa, disciplinas Introdução ao Cálculo, Matemática Fundamental. Bom, então vamos ver agora o que é vértice da parábola e como é que a gente encontra e como que se chamam esses vértices, tá? Então, o vértice da parábola é o ponto de onde ela troca, aqui ela vem vindo decrescente, para aqui no ponto de mínimo, né? Que é o ponto mínimo. Por que é ponto mínimo? Porque aqui é o menor valor de y. Aqui eu tenho x do vértice e y do vértice. Então, aqui eu vou ter o x do vértice e aqui eu vou ter o y do vértice. Eu tomo o x do vértice, coloco aqui, vou ver que para ordenado vai. Então, se ela é de concavidade para cima, isso aqui é o ponto de mínimo, tá? E se o A é negativo, ela tem a concavidade para baixo. Então, eu vou subindo ela crescente, ela chega neste ponto máximo no vértice e depois ela começa a descer. Então, quando o A é positivo, vamos ler lá, a parábola tem concavidade voltada para cima e um ponto mínimo do vértice, que daí chama ponto mínimo. Quando o A é menor que zero, ou seja, é negativo, a parábola tem concavidade voltada para baixo e um ponto de vértice máximo, né? Então, se a concavidade é para baixo, ela vai ter um ponto de máximo, porque aqui eu tenho um x do vértice e aqui eu tenho para ordenado y do vértice. Então, aqui é o ponto mais alto que ela chega em y, ó. Porque daí ela começa a descer. E aqui existe o ponto mínimo, porque é o menor ponto que ela utiliza para perfazer o desenho de parábola, né? A trajetória de parábola, e depois ela sobe. Por isso que aqui é chamado ponto de mínimo, por conta do valor de y, e aqui por isso que é chamado o valor de máximo, por conta deste valor de y, tá? Então, temos que o par ordenado do vértice é o x do vértice e o y do vértice. Da parábola, função do segundo grau, da f de x a x ao quadrado, mais bx mais c, e é dado por... O x do vértice, eu troco o sinal de b e coloco aqui no numerador, e no denominador, eu multiplico o a por 2, ou seja, pego o a e multiplico por 2. E o y do vértice, eu calculo o delta, eu troco o sinal de delta e coloco no numerador, dividido por 4a, tá? Então, é assim que a gente encontra o vértice de uma parábola. Vamos agora a uma atividade resolvida. Ó, atividade resolvida. Então, vamos lá. Encontre os valores de x ao quadrado mais 3x menos 10 para que f de x seja zero. Ou seja, eu quero, na verdade, nesse primeiro momento, calcular as raízes da função. Então, os coeficientes dessa função são x ao quadrado mais 3x menos 10. Quantas vezes vocês estão vendo o x ao quadrado aqui? Uma vez. Então, é uma vez o x ao quadrado. Logo, o a vai ser 1. O b vai ser 3 positivo e o c menos 10 negativos. Façamos f de x igual a zero, ou seja, eu pego, faço a equação, x ao quadrado mais 3x menos 10 é igual a zero, ou seja, eu estou garantindo que y vale zero, porque isso aqui, f de x é igual a y. Então, na verdade, eu estou perguntando, quais os valores de x quando y é igual a zero? Para encontrarmos os valores de x, para que y seja zero, isto é, para resolvermos essa equação, vamos utilizar a fórmula de Bhaskara. Então, x, por Bhaskara, né, é menos o b, ou seja, troco o sinal de b aqui, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, sabendo que delta é b ao quadrado menos 4ac, eu posso colocar também aqui dentro da raiz em vez do delta. Posso fazer assim também, tá? Isso é. Então, vamos lá. Calculemos o valor de delta.
Então, b ao quadrado, eu tenho que, vou botar aqui, ó, a é igual a quanto mesmo? Deixa eu ver. A é igual a 1, b é igual a 3, não é isso? É, b é igual a 3 e c é igual a menos 10, tá? Então, vamos lá. Delta é igual ao b ao quadrado menos 4ac. Então, o 3 é o b. b ao quadrado menos 4, que multiplica 1, que multiplica o valor de c, que é menos 10. Eu faço sempre assim, ó. 3 ao quadrado é 9. Daí, eu faço a regra de sinal. Menos que multiplica mais, menos que multiplica menos, mais. Daí, eu faço agora a multiplicação sem sinal. 4 vezes 1, 4 vezes 10, 40. Pronto. Tá? Então, é interessante fazer primeiro a regra de sinal. Porque aqui eu tenho um sinal, aqui eu tenho outro e aqui eu tenho outro. Então, menos que multiplica mais, menos que multiplica menos, mais. E depois eu faço 4 vezes 1 vezes 10 e boto ali o valor. Tá? Que daí a gente não erra nunca. Então, nós temos que delta é igual a 49. Como 49 é um valor positivo, nós vamos ter duas raízes reais distintas. Então, nós vamos aplicar a Bhaskara agora, colocando aqui o valor de b, troca o sinal, ó, b lá é 3. Então, menos 3 mais ou menos a raiz de 49, dividido por 2 vezes o valor de a, que é 1. Eu tenho menos 3 mais ou menos 7 sobre 2. Ou seja, menos 3 mais 7, eu vou ter a primeira raiz, que eu posso chamar de x', de xa, de x1, do jeito que você... É só essa diferenciação de linha para duas linhas, de 1 para 2, ou a e b, é só para diferenciar, é para dizer que eu tenho dois valores, tá? Então, vocês podem usar a notação que vocês quiserem. E tanto faz eu primeiro achar um e depois achar o outro, tá? Não tem problema. Então, menos 3 mais 7, que é 4, dividido por 2 dá 2. Menos 3 menos 7, menos 10, dividido por 2, menos 5. Os dois valores de x para quando o y é 0 são... Quando y é 0, quais os valores de x? Igual a 2 e igual a 5. Eu tenho duas raízes. Prova, daí eu posso até fazer a prova real se eu quiser, ó. Quando o x1 é igual a 2, eu boto lá na minha lei de função. 2 ao quadrado mais 3 vezes 2 menos 10 e vejo quanto dá. 0. Ok, então não errei nas minhas contas. Se x2 é igual a menos 5, ou x duas linhas igual a menos 5, coloco o menos 5 no lugar de x lá em cima na função. E vou observar que também dá 0. Então, tá ok também, eu não errei minhas contas, tá? Então, essa aí foi a parte 5 da nossa semana 10.